Bom, então eu cliquei aqui no Google, Vibe Educacional, no search, e aí eu vejo aqui que tem um local com 526 avaliações no Google, com um local sediado em Londrina, no Paraná. Tá? Vibe Lab Educacional. Eu vou clicar aqui então na página deles, no Google, e aí eu vejo aqui que tem cursos presenciais e cursos online. Tá? Então, atua desde 2016, a Vibe Lab, a maior agência de cursos presenciais do Brasil, se intitulando, com certificado reconhecido em todos os territórios nacionais. Bom, reconhecido por quem? Também não deixa claro, né? Porque tem os profissionais, eu não vou focar neles, né? Porque não é meu objetivo gerar uma polêmica contra o nome dos profissionais que ministram, mas eu vou aqui no curso. Eles estão presentes em 13 estados e 27 cidades no Brasil. Tá? Inclusive, né, no Rio Grande do Sul também, Porto Alegre, né, em Santa Catarina e várias cidades. Então eu vou aqui acessar o curso presencial de quiropraxia. E fala aqui, ó, curso presencial de quiropraxia, curso livre de 60 horas. Fala, seja referência nesse curso livre. A quiropraxia diz aqui, ó, que a quiropraxia é uma forma de medicina alternativa para tratamento de condições do sistema musculoesquelético, principalmente da coluna vertebral, pelo amor de Deus. Coluna vertebral, né? E neste curso de 60 horas, você vai aprender 100 manobras manipulativas de todas as articulações do corpo, que irá tornar um técnico em quiropraxia. Veja bem, um técnico em quiropraxia. Então, além disso, ela vai formar com 60 horas um técnico em quiropraxia, ensinando em 60 horas 60 manobras. Então, ainda diz quanto ganha um técnico, em média, um técnico em quiropraxia, com sessões de 200 a 600 reais, totalizando quase 10 mil, 8.520 por mês. Dizendo que você vai aprender em 60 horas anatomia, e aí fala revisão prática. Bom, se o curso, revisão prática do sistema muscular e articular, fundamentais para os ajustes quiropráticos. Pelo amor de Deus. Se o curso é para leigo, para qualquer um fazer, um curso livre, como é que ele vai revisar se a pessoa não sabe anatomia? Não tem anatomia. Né? Então, conceitos de quiropraxia, avaliação postural, manobras da coluna, manobras do quadril, manobras especiais, mais de 100 manobras, né? manobras grau 5, manobras grau 1 a 4, e aperfeiçoamento prático. Então, tudo em 60 horas. Olha, eu vou colocar assim para vocês, tá? Vou fazer uma análise crítica, tá? Numa graduação, em qualquer área da saúde, só a graduação da saúde, só a anatomia básica é em torno de, no mínimo, de 120 a 200 horas, só a anatomia básica. Eu não estou falando de anatomia palpatória, seriam mais umas 80 horas de aula, só de anatomia palpatória. E assim, não é só de anatomia palpatória que precisa. Né? Um curso de quiropraxia ele tem no mínimo 4.000 horas em curso superior. Tá? Um curso técnico, aqui diz aqui bem claramente, ó, diz que um curso técnico em 60 horas. Tá? Curso técnico em 60 horas. Segundo a legislação brasileira, Conselho Nacional de Educação, né, Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, todo curso técnico tem que ter registro no Conselho Estadual de Educação de cada estado. Não existe curso, digamos, com polo terceirizado, curso técnico dessa forma. Inclusive com 60 horas. Se o curso técnico tem que ter no mínimo 1.200 horas de formação, no mínimo 1.200 horas, e um curso técnico ele precisa estar registrado no Conselho Estadual de Educação e ele precisa também, além de 1.200 horas, ter um estágio ambulatorial. Em 60 horas não tem como fazer tudo isso. Então, isso é algo assim, todo esse conhecimento ministrado em 60 horas. Então, e olha só, 60 horas, vamos pegar um número de pessoas como esse aqui, que está na ilustração aqui, ó. Isso, imagina se dividir 60 horas com todo esse pessoal para ensinar tudo isso aqui que está proposto. Ó, né? Manobras da coluna cervical, por exemplo, né? Torácica, lombar, não importa. Então, na realidade, ele
fere, né, direitos do consumidor, porque ele vende para pessoas que não conhecem como um curso técnico, né, diz que é um curso técnico, então ali, ó, que visa formar um técnico em quiropraxia. Então, na realidade, isso já está ferindo, né, o Código de Defesa do Consumidor, porque está oferecendo uma titulação que ele não pode dar, porque não pode ter essa carga horária no curso técnico, tem que ser no mínimo 1.200 horas, ou mais, para ser um curso técnico, em 2 anos de duração. Então, já está, digamos, ferindo quem compra o curso, certo? Então, isso é uma coisa, assim, grave, na minha opinião, sem falar no risco e na proteção, no risco da proteção à sociedade. Então, se nós temos milhares de alunos formados, é fácil formar milhares de alunos desde 2016, formar alunos com 60 horas de curso é muito fácil. Então, cada fim de semana, começando na quarta até o domingo, você forma aí alunos com esse curso. E o que acontece? Você não tem tempo para gerar uma avaliação. Só uma avaliação prática desses alunos daria 10 horas, só de uma avaliação para esse módulo. Entende? Não tem como já uma avaliação prática e teórica, não há segurança à sociedade com isso, né? Sem falar que para exercer a prática de quiropraxia precisa muito mais que isso. Precisa fazer uma avaliação musculoesquelética, precisa fazer avaliação de segurança. Só avaliação musculoesquelética daria umas 100 horas de estudo. Só, digamos, avaliação de segurança daria no mínimo umas 60 horas. Só isso. E o curso, ele promete tudo isso. Ele promete uma formação de 4.000 horas em 60 horas, gerando risco à sociedade de uma técnica que é muito perigosa se for exercida por um profissional que não tem qualificação. Então, isso é um alerta muito grande às entidades aí representativas, Conselho Regional, Fisioterapia, Conselho Regional de Medicina, Conselho, associações de quiropraxia sérias, né, e de terapia manipulativa ortopédica, fisioterapia manipulativa, porque na realidade, digamos, a gente não pode dizer que a quiropraxia é específica de uma categoria, vamos supor, no Brasil, isso não está bem claro hoje ainda, conforme a legislação, mas, por exemplo, um quiropraxista graduado tem 4.000 horas, né, um quiropraxista graduado com uma faculdade, com registro no Ministério da Educação e Cultura, tem 4.000 horas, no mínimo. 4 a 5 anos de estudo. Um técnico em qualquer área, não vou falar em quiropraxia, um técnico, porque é questionável, mas um técnico em qualquer área tem 1.200 horas, não 60 horas. Um técnico em massoterapia, em massagem. Um técnico em massagem tem 1.200 horas. Eu já fui coordenador de curso técnico de massoterapia, há muitos anos atrás, tinha no mínimo 1.200 horas de estágio prático, né? Então, na realidade, isso aqui é uma aberração, né? Fere o direito do consumidor, porque as pessoas estão achando que estão fazendo um curso técnico e não é nem um curso, nem para qualificação básica não é, porque os cursos, pelo menos no Rio Grande do Sul, uma qualificação básica é 400 horas. Como um massagista, por exemplo, é 400 horas, não 60 horas. E é algo muito mais perigoso do que fazer uma massagem. Tá? Com diversos riscos, inclusive na seleção do paciente, na avaliação do paciente, na seleção de técnicas. Então isso é algo assim que não tem cabimento, uma coisa dessa. Então eu vou fazer um outro comentário aqui no vídeo a seguir. Então eu falando brevemente sobre uma questão bastante polêmica, né, que é a questão desses cursos livres. Um desses cursos livres veio no meu Instagram, já tem aparecido algumas semanas no meu Instagram, um curso de 60 horas, né, que acontece em diversas cidades, formando leigos, esteticistas e outros profissionais, sem padrão de avaliação e segurança, com carga horária diminuta e currículo precário. Então, curso livre para qualquer pessoa. Então, deixando bem claro, né, essa informação é pública. Então, nesse curso, né, como diz ali o anúncio, não existe, então, nenhum pré-requisito. Curso livre, todos podem fazer, não é necessário ter graduação, deixa bem claro, né? Porém, tem fisioterapeutas que fazem, personal, massoterapeutas, esteticistas, né? Então, não de acordo com as normas do conselho, né, mas de acordo com a sua vontade de fazer um curso livre, né? Então, não existe nenhum pré-requisito, não existe critério de segurança,
não existe ensino próprio do que é realmente a quiropraxia, apropriado, quer dizer, próprio como apropriado, conforme a Confederação Mundial de Quiropraxia ou da OMS. Não existe nenhuma consonância com isso. Não existe sequer coerência com determinação de qualquer autarquia pública, agência regulatória de saúde ou mesmo conselho regional ou federal de qualquer profissão. Nenhum conselho concorda com o ensino de leigos, né? Então não pode estar de acordo com o conselho de nenhuma profissão, porque nenhum conselho profissional está de acordo, né, com ensinar pessoas que não têm nenhuma formação, né, ou na sua própria área, né, de formação. Então, ele fere, né, os profissionais que são graduados ali, que estão atuando ali nessa escola, eles estão ferindo todas as normativas de qualquer conselho regional. Tá? Então, isso é um absurdo, né? Isso está acontecendo livremente, sem nenhuma coação, sem nenhuma atitude de nenhum órgão, nenhuma associação. Né? Então, existem descumprimentos, né, de regulamentos, talvez não da legislação, né, completamente, mas existe descumprimento de regimentos e pelo menos da lei que rege o consumo, né, na venda dos cursos, né, porque existem informações ali que não são verídicas. Então isso gera um engodo à comunidade, né, aos consumidores, enfim. Então vamos comparar, né, o conceito deles, né, de curso, né, com o conceito da Organização Mundial de Saúde para entender as competências. Então a OMS, ela define que a quiropraxia é uma profissão que ela se dedica ao diagnóstico e o tratamento de problemas musculoesqueléticos. Então ele precisa ter uma competência curricular. O mesmo a Confederação Mundial de Quiropraxia, a mesma coisa, que precisa ter uma formação que contribui para a inclusão de fatores de risco, inclusão de seleção de técnicas a serem empregadas no tratamento. Então existem vários fatores que são importantes, que precisam, né, conhecimentos e bases tecnológicas e competências que precisam ser desenvolvidas na formação do profissional para ele exercer essa função com segurança à sociedade. Vamos pensar em outras áreas que não é a quiropraxia, né? Para não dizer assim, reserva de mercado. Vamos tirar essa palavra reserva de mercado, né, vamos tirar a reserva de mercado do argumento, né? Então vamos pensar aqui, ó, iPhone, vamos pensar em terapia manual ortopédica ou manipulação em geral. De acordo com o iPhone, a terapia manipulativa ortopédica é um programa de especialização para fisioterapeutas. Depois de graduar-se 4, 5 anos, vai fazer uma pós-graduação para atuar com isso com segurança e com prática norteada em evidência e não charlatanismo. Né? Então isso é o que a IFOMD diz, tá? Que é uma instituição também ligada à Organização Mundial de Saúde, certo? E no Brasil, o Conselho de Fisioterapia, né, determina que para se especializar na área manipulativa em quiropraxia, no caso, que aqui no Brasil tem essa regulamentação do Conselho, precisa também de 2 anos após a faculdade de 5 anos, certo? Então não vamos falar em questão de reserva de mercado, vamos falar em questão de formação para ter uma prática segura, tá? Outras profissões, como na medicina, por exemplo, médico ortopedista, que ele também faz manipulações, reduções articulares, pelo menos, né? Então, ele precisa ser médico e ter especialização, residência para atuar com as articulações. O médico osteopata também, né? Vamos supor, nos Estados Unidos, a osteopatia é basicamente ou uma especialização ou um tronco comum à medicina, onde o profissional vai fazer manipulações. Então, é uma formação robusta e rigorosa. Então, para não dizer que é beneficiar somente uma classe, né? Vamos assim, quem sabe a regulamentação da quiropraxia é complicada no Brasil, mas a regulamentação da terapia manipulativa não é. Porque são vários profissionais que fazem, que tem uma regulamentação já antiga, de muitas décadas, que fazem terapia manipulativa. Vamos esquecer do nome quiropraxia, mas vamos então tentar regulamentar ou tentar proteger a sociedade das pessoas que estão fazendo de uma forma irresponsável, ministrando o curso de forma irresponsável e também clinicando de forma irresponsável, não com o nome osteopatia ou quiropraxia, mas
só o fato de estar manipulando sem ter a devida formação, conforme as entidades internacionais prescrevem, conforme as agências regulatórias brasileiras prescrevem, né, indicam e registram e regulamentam, né? Então, isso já é um fator interessante. Então, falando em terapia manipulativa, nós temos ali aumento do número de casos. Olha, a terapia manipulativa tem riscos, né? Normalmente já tem riscos, é muito segura. Terapia manipulativa é mais segura do que medicação, mas que muitas medicações, que a associação de anti-inflamatório, vamos supor, com aspirina, é muito mais seguro. Remédio que se compra na farmácia. Mas será que o profissional ele consegue selecionar para que paciente ele está administrando terapia ou observar contraindicações e riscos com uma formação tão precária? Eu acho que é óbvio que não, né? Então isso vai aumentar o número de casos de efeitos colaterais, como dissecção da artéria vertebral, né, dissecção da artéria carótida, deslocamento de próteses articulares, por exemplo, pacientes que não vão ter essa identificação, não vão, digamos, não vai ter essa gestão sobre o paciente que tem uma prótese, logo o profissional vai acabar deslocando uma prótese dessa por não ter capacitação nenhuma sobre isso, né? Fraturas ósseas e ligamentares, inclusive, eu falo fratura ligamentar em ligamentos calcificados, né? Por exemplo, uma espondilite anquilosante, por exemplo, né? Entorses e luxações, né? Então, causar essas entorses ou agravar essas entorses, né? E também agravar luxações, dano neurológico direto, dano neurológico secundário. Então, vamos supor, um AVC é um dano secundário, né? Devido a uma manipulação que gera uma dissecção de artéria vertebral, ou dano neurológico direto, por exemplo, uma gestão mal sucedida de um paciente com uma hérnia de disco lombar, com ciatalgia, com compressão, né? Uma hérnia extrusa com compressão, pode um dano neurológico direto ocorrer devido a uma gestão inadequada, como uma síndrome da caldequina, por exemplo. O dano vascular, já mencionado acima, síndrome da caldequina, já mencionado por mim, sequela, qualquer tipo de sequela decorrente, né, dessas alterações, desde uma fratura intraarticular, desde uma sequela neurológica, né, e a morte do indivíduo. Então, esse é o risco da terapia manipulativa, que é incrementado, ele é potencializado quando um profissional que não tem qualificação vai suceder numa abordagem profissional sem qualificação. Então, aqui o exemplo da dissecção da artéria vertebral, né, após a manipulação. A manipulação cervical, ela aumenta a chance, né? Inclusive tem muito mais possibilidade de selecionar um indivíduo que seja inadequado para fazer manipulação. Não tem critério de avaliação, não tem formação para isso, né? Então, embora essa relação tenha um amplo debate, né, a formação do profissional para exercer a prática clínica é fundamental. Então, a terapia manipulativa, olha só, quiropraxistas graduados, né, no mínimo 4.000 horas, no mínimo 4.000 horas, osteopatas que são diretamente bacharéis em osteopatia na Europa, no mínimo 4.000 horas, tá? Médicos que são osteopatas nos Estados Unidos, né, vamos supor, eles vão ter um tronco comum da medicina e depois vão dicotomizar para o foco de especialização ou residência em osteopatia. Então, no caso de especialização na área manipulativa, eu não vou dizer fisioterapia quiroprática pela questão polêmica, mas vamos falar assim, fisioterapia manipulativa ortopédica se prevê 1.800 horas, né? E até a formação complementar para outros profissionais de saúde, 1.800 horas, para quem já é graduado em saúde, conforme as regras da Federação Mundial de Quiropraxia. Então, uma carga horária de 60 horas, ela é completamente insuficiente. Então, a proposta desse curso de 60 horas, né? Olha só, a proposta do curso é ensinar mais de 100 manobras, com uma média de 20 alunos, em poucos dias, que sequer somam 60 horas. Porque a gente sabe, quem dá aula sabe, que quando se marca um curso de 60 horas, se dá 40, se dá 50, se dá 55, nunca fecha exatamente, nunca fecha igual exatamente 60 horas, sempre a tendência é decorrer para menos, né? Então, aproveitamento da sala de aula também. Então, não há controle rigoroso de frequência ou carga horária, baseado nessa quantidade tão pequena
tão pequena de carga horária, né? E intervalos, né? Não se sabe, né? E nem mesmo há avaliações que verificam o conhecimento teórico e prático do aluno nesses programas. Não tem prova, porque é uma relação completamente comercial, né? Então, se também se distorce a possibilidade de renda. Então, na realidade, eles estão anunciando que o profissional ganha R$200 a hora, que vai ganhar R$8.520 por mês, né? Sendo que o profissional, depois que se forma com uma carga horária tão pequena, ele não tem, digamos, ele não vai ter, digamos, uma responsabilidade técnica para exercer a profissão. Ele provavelmente numa prefeitura não consegue um alvará, porque ele vai dizer que é o quê? Se ele não tem nenhuma formação, ele vai dizer que é o quê? Né? Ele vai dizer que ele é formado num curso de 60 horas, vai apresentar 60 horas na vigilância sanitária, entende? Ele vai apresentar essa pequena carga horária. Então, é algo que não dá nenhuma, digamos, base para o profissional atuar, nem mesmo se ele for bom, né, de fato, uma certificação dessa, não dá nenhuma base, não dá nenhum respaldo pedagógico para ele possa atuar nessa área. Então, distorce o mercado, né? Distorce completamente, como é de fato o mercado é hiper exigente, né? Então, o anúncio chama de técnico. Não, olha só, isso é grave, porque o anúncio chama de técnico, e nós sabemos que o Conselho de Educação, né, os Conselhos Estaduais de Educação exigem cursos técnicos, tem no mínimo 2 anos de duração e 1.200 horas. Então, não se pode chamar um curso de 60 horas de curso técnico. Eles dizem assim, seja um técnico, o quanto que ganha um técnico, simulando e convencendo o aluno a fazer um curso que eles vão cobrar, sei lá, de R$2.000 a R$3.000 nesse curso, que vai ser de 5, 6 dias, não sei quantos dias exatamente é. Então é importante considerar que o ensino técnico em qualquer área profissionalizante nunca teria menos de 1.200 horas. É a duração mínima de 2 anos. Então, na área da saúde, obrigado a ter práticas supervisionadas em ambulatório de forma presencial. Então, isso é fundamental, né? Então, o programa total do curso é de 60 horas. Né? Então, ele prevê revisão prática de anatomia. Olha, revisão é para quem já sabe anatomia. Então, se o curso pode ser qualquer um, como diz ali, como anuncia, que não precisa ter formação, não precisa ter graduação, então não pode revisar anatomia. E mesmo revisar anatomia numa especialização, para quem já sabe, é no mínimo umas 60 horas só de anatomia, só de revisão. Então, observe-se uma discrepância enorme. O curso é direcionado para qualquer pessoa, incluindo aqueles que não têm nenhuma formação na área da saúde. Então, é impossível isso. Então, para se ter uma ideia, se tem ali, no mínimo, só de anatomia palpatória 60 horas. E o curso todo é de 60 horas. Entende? Então, assim, na realidade, precisa de 4.000 horas para um leigo. Né? Vamos por 1.800 horas para um profissional atuar com manipulação. Tá? Depois de ter uma graduação. Né? Sem discutir questões legais. Né? Eu estou discutindo questão de proteção. O que me apavora é a proteção à sociedade. Entendeu? Então, sem manobras, é impossível ensinar com qualidade, segurança, visando a proficiência dos alunos com tão pouca carga horária. Então, e aí a galera fazendo, né? A galera em várias cidades fazendo o presente curso, né? E aí você ganha mais com uma das técnicas mais procuradas do mercado, aumente seus clientes, então, dominando em 60 horas uma terapia poderosa, pelo amor de Deus. Só um seminário de um tipo de técnica de quiropraxia é 60 horas. Aprenda como um especialista dedicado, focado em resultados mais especialista. Para ser um especialista no Brasil em profissão regulamentada, tem que ter uma graduação, tem que ter uma pós-graduação e uma prova de títulos, e o Conselho Regional concedendo o título de especialista. Então, como é que você vai formar um leigo, um especialista? Isso já é um engano, para mim isso já é crime, porque está falando algo que não é real, né? Inclusive dando uma falsa referência. Esse profissional vai se chamar de especialista no mercado e está achando que está comprando um título de especialista. Então é bem complicado, né? Estude na melhor escola. Bom, aí é credencial deles, né? Então, justificativa falsa de tudo isso que eu estou falando. Falsa expectativa de inserção e respeitabilidade no mercado. Referência inverídica e distorcida. Explora a expectativa das pessoas que querem melhorar de vida, porém não oferece segurança à sociedade. Então isso é uma coisa... Referência para mim são universidades, tem a Fevale, UAM, Unigama, sei lá, todas as outras, né, que tem aí. Então fiz isso aqui agora de manhã cedo, rapidinho, porque eu não aguentei mais ver
isso no Instagram e ninguém falando nada, entende? Ninguém fazendo nada, absolutamente nada. Então é uma coisa absurda, né? Eu estou aqui no meu intervalinho fazendo isso, né? Então seja um especialista, né? Seja um especialista. Você, tipo assim, o curso disse que você não precisa ter nada. Seja um especialista com 60 horas. Poxa, um fisioterapeuta especialista com 1.500 horas, com 500 horas, que seja, dependendo da área. Mas depois de fazer 5.000 horas de graduação, faz 2 anos de pós-graduação, 2 anos de experiência comprovada, e aí pode depois fazer uma prova e ser chamado especialista. A mesma coisa um médico, a mesma coisa qualquer área da saúde, né, reconhecida no Brasil, regulamentada no Brasil. E aí diz que é especialista com 60 horas. Entende? Então, nem técnico, nem especialista. Isso, nem um massoterapeuta, qualificação básica, que é abaixo do técnico, um massoterapeuta, segundo a OCIP, aqui em Novo Hamburgo, em Porto Alegre, é 400 horas, sendo 200 horas de estágio. Então, 60 horas para manipular uma articulação, não sabe nem qual é o ponto de contato a pegar. Então, isso é muito grave, é muito grave. Então, tá aqui, eu quero deixar essa denúncia, eu vou ver o que a gente encaminha aí com alguém, porque, cara, tem que proteger a população, tem que proteger totalmente esse pessoal aí de Londrina que está fazendo isso. Eu acho um absurdo, eu protesto quanto a isso, porque realmente compromete, né? Então, o direito do consumidor, né? Então, oferece a milhares de pessoas uma formação que não atende diretrizes profissionais, além de prometer uma certificação técnica sem atender pré-requisitos e prerrogativas do Registro de Conselho Estadual de Educação, Ministério da Educação e Cultura, uso indevido do termo especialista, favorecendo o engodo da população, porque isso é um termo forte que os conselhos protegem. Risco à sociedade, oferece uma formação discrepante, sem nenhum controle. Os profissionais não necessariamente estão registrados em alguma autarquia pública. As recomendações internacionais não são seguidas, OMS, Federação Mundial de Quiropraxia, levando a uma formação precária com carga horária insuficiente, colocando em risco a população, promovendo acesso perigoso e de péssima qualidade à população, para profissionais profundamente despreparados que acreditam na formação que contratam. Então, promoção de exercício profissional que invade as atribuições profissionais de várias outras profissões, visa lucro fácil e rápido com pouco esforço, não respeitando as premissas anteriores, tudo que eu citei ali abaixo. Então, apelo ao Ministério da Educação, Conselho Nacional e Estadual de Educação, Conselhos Regionais de Medicina e Fisioterapia, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Ministério Público, a nível estadual e federal, aí tem que ser federal, porque são vários estados. Agências de saúde, visa municipal e estadual, então isso é fundamental. Né? Então, a Associação Brasileira de Quiropraxia, BQ, né? O que vocês estão fazendo, essas associações? Federação Latino-Americana de Quiropraxia, ANAFIC, né? AFQ e SB Quiro. Pô, cara, só vaidade? Vamos fazer alguma coisa. Ah, mas não tem lei. Cara, mas assim, ó, tem como fazer alguma coisa. Sim, porque tem um monte de coisa errada ali. Pode coibir, pode, né, fazer com que em algum ponto ou outro seja punido por alguns critérios, algumas ações, algumas divulgações, algumas afirmações que estão sendo colocadas ali. Inclusive, por exemplo, existem decisões judiciais que podem ser tomadas, só que o problema é que não quer existir consenso. Então não façam consenso sobre quiropraxia, se estão brigando por quiropraxia. Façam consenso sobre terapia manual ortopédica, sobre manipulação, porque envolve várias áreas. Que aí depois se discute essa questão de quem vai regulamentar a quiropraxia, como vai ser a regulamentação da quiropraxia. O problema é que está aumentando o número de praticantes mal formados e dando acesso, acabando com a credibilidade dos profissionais sérios. Então o paciente na rua ele não sabe quem procurar. Entende? Ele não sabe, daí vai cair na mão de um profissional, vai ficar com medo. A gente está vendo cada vez mais profissionais, pacientes com medo da quiropraxia por causa dessas pseudo-formações. Tá? Então isso é muito importante, associações. Eu vejo várias associações, eu vou falar assim para sair fora, associação de química, de geografia, de várias áreas, né? E o que acontece? A galera quer garantir, eu vou dar aula disso aqui, eu vou dar aula disso aqui. Eu também já fiz parte de associações, então eu vou ficar com essa parte do mercado, eu vou aparecer aqui, você fica com a parte ortopédica, você fica com a parte de filosofia. Assim, o que importa, galera, vaidade, nós não podemos pagar a associação que está só na vaidade, nós temos que cobrar das associações que haja uma atitude mais proativa, se aciona o Ministério Público, entra, sei lá, com mandato de segurança, sei lá o que diabo contrata um advogado,
e usa outras formas, se não tem ainda legislação, usa outras formas, outros mecanismos jurídicos, né? Tipo alertas, vigilâncias, alerta em todos os municípios, né? Mas primeiro tem que ter um pouco de consenso sobre pelo menos manipular um paciente dentro das associações. Eu não aguento mais ver isso, é muito triste.